Olá, é um prazer recebê-los aqui no meu primeiro vídeo. Demorei um tempo para fazer conteúdo, mas eu acho que agora vai. Então, esse é meu primeiro vídeo, espero que vocês gostem. Primeiro de tudo, o que é um nômade digital? Vamos quebrar essa barreira de pensar que viajar é algo difícil, que viajar é algo caro. Então, o nômade digital não fica uma coisa impossível de ser realizada, né? Porque muitas vezes, dependendo do seu momento de vida, viajar acaba sendo uma necessidade. Uma mudança acaba sendo uma necessidade. Geralmente, quando você está assim, em uma pausa, um intervalo, alguma mudança, né? Você terminou uma faculdade, você vai mudar de emprego, tirar um tempo longo para você mesmo, um ano sabático, ou você foi demitido, saiu do seu emprego, terminou um relacionamento, ou você está em um relacionamento e vocês querem tirar um tempo só para vocês. Então, assim, são muitos perfis que nos trazem a necessidade e a vontade de viajar, seja por um período curto de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou a vida inteira, ou 2 anos, ou você quer conhecer um outro país, né? Então, todos esses modelos de perfis, todos esses perfis de pessoas que em algum momento da vida estão pensando, estão querendo viajar, levam você a pensar no quesito custo. É caro viajar? O que eu tenho que fazer para viajar por um tempo determinado? Então, assim, dependendo do seu perfil, você vai ter que vender as suas coisas, você vai ter que se desfazer das suas coisas, ou então você tem que armazenar as suas coisas em algum lugar. Nesses storages, já existem os storages, né, que são aqueles galpões que você pode guardar as suas coisas e deixar por um tempo determinado. Ou então você vai alugar a sua casa para alguém e vai viajar ou vai deixar alguém cuidando da sua casa, dependendo do seu perfil também. Então, assim, mudanças são necessárias, certo? Mas a questão do custo, que é o grande impeditivo, é o que faz você acabar entrando no modelo nômade digital. O que é um nômade digital? É quando você não tem uma estrutura que vai te manter em um lugar só. Então, pensando dessa forma, a questão do custo já tem que ser um pouco mais bem estudada, porque se você não vai ficar em um lugar só, os seus custos, quanto você gasta hoje em dia para morar numa cidade, para estar numa cidade, né? Vamos supor que você mora numa capital, em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade cara. Você morando numa cidade, você tem o seu custo de aluguel, sua luz, sua internet, você tem que lavar sua roupa, você tem que comprar sua comida, você tem que ter seguro, às vezes você tem seguro de carro, às vezes você gasta com transporte público. Então, assim, os seus custos de vida parado em um lugar só, principalmente o aluguel, são os mesmos custos de vida de um nômade, de uma pessoa que não tem uma base fixa, né? O nômade digital, ele é baseado em 2 pilares, o nômade digital: viajar e trabalhar. Então, assim, você tem basicamente a parte de viajar é a sua vida que você estaria estabelecido em uma região só, em um lugar só. Certo? Os custos são determinados e podem ser os mesmos ou até inferiores aos seus custos de estar vivendo em um lugar só. O meu perfil, por exemplo, é 1 ano viajando aí, e agora eu já estou começando a entrar numa situação que eu quero ficar mais tempo em certos lugares. Eu quero conseguir me estabelecer em alguma cidade, conhecer mais profundamente o país e depois mudar para outro país. A minha estratégia é baseada agora em achar custo-benefício, dependendo do lugar que eu moro. O principal mito é que é uma coisa difícil e que você não pode viver em outro país. Galera, se você é um nômade digital, você não é um mendigo sem teto, você não é uma pessoa fora da lei. Primeiro de tudo, existem vistos
ou seja, Visa para nômades digitais. Existe o Visa de freelancer. Se você é um freelancer, se você é um autônomo, você consegue ter um visto para isso, para ser autônomo, tá? É o mesmo trabalho. Quando a galera pensa em visto, eles pensam naquela trabalheira de documento. É trabalhoso? É trabalhoso, mas é um processo que vai fazer parte do seu trabalho. Quando você entra numa empresa, você não tem que assinar o contrato na empresa, ir para o RH, fazer todo o processo de contratação. É a mesma coisa para o nômade digital. Você vai ter que fazer um processo para conseguir ser um nômade digital em diversos aspectos. E esse processo vai fazer parte da sua vida. Então, outros vídeos eu vou entrar em mais detalhes a respeito de cada uma dessas missões aí que um nômade digital tem que ter para conseguir viver. Mas resumindo, primeiro de tudo, você pode morar em, por exemplo, o meu foco é a Europa, tá? Que é um país seguro para, no meu caso, como nomadismo digital, eu acredito que é um continente seguro para você estar trafegando com o seu notebook, para você estar andando à noite, não importa onde seja, com o seu material, é mais seguro, então eu me sinto confortável em estar viajando por aqui. Nesse sentido, também é possível você morar por quanto tempo quiser na Europa. Não é difícil, existem fórmulas para isso. Eu vou gerar mais vídeos a respeito disso, mas primeiro de tudo você tem essa questão do Visa, tá? Que é um trabalho um pouco mais a longo prazo, mas que você consegue fazer um visto para freelancer e autônomo e conseguir morar, por exemplo, na Alemanha. Fato muito importante, que não tem como negar para uma galera geral aí, que quer começar a viajar e sair conhecendo o mundo aí, trabalhando. É preciso aprimorar o seu inglês. Cortar aqui, né? Tomar uma brejinha. Aprimorar o seu inglês é, acredito, a missão número 1 se você já não fala inglês. Para os que já falam inglês, beleza. Vai vir o conteúdo aí. Para você que não fala inglês, pausa tudo que você está fazendo e se você tem a vontade de desbravar o mundo financeiramente e cair na estrada mesmo, aprimore o seu inglês. Existem hoje em dia cursos online, professores online, aplicativos e diversas coisas, e eu te garanto que se isso é um objetivo da sua vida, em 6 meses você aprende um inglês legal para conseguir falar e desenrolar em qualquer lugar, tá? Se você não tem um inglês e você quer, por exemplo, ir para a Europa, existem escapatórias. Existe Portugal e a Espanha, por exemplo, que são 2 lugares que você vai querer explorar. Mas, sinceramente, se você está na Europa, você não vai querer se conter em 2 países, né? Você tem aí mais de 40 países para explorar, 36 se eu não me engano, para explorar ao redor da Europa inteira, né? Isso contando da União Europeia. Mas existem diversos lugares aí que você vai, com o inglês, você vai conseguir sobreviver muito melhor, né? Como começar essa jornada? Qual que é o melhor caminho para iniciar o nomadismo digital? Tem muito a ver com a sua situação atual, com a sua renda atual. Esse vídeo aqui não é só para quem tem dinheiro na conta, tá? Esse vídeo aqui é para qualquer um que queira se virar, não importa qual seja a sua situação atual, financeira, tá? Se você tem dinheiro, se você tem um dinheiro guardado, maravilha, melhor ainda. Você vai ter um caminho mais fácil no começo. Mas se você não tem, também é muito possível você começar a viajar agora. Para quem tem uma renda legal, para quem já tem dinheiro ou já trabalha digitalmente, eu vou ainda falar sobre como gerar fluxo financeiro digital. Mas para quem já trabalha, e para quem ainda não tem tanta renda também e ainda não tem dinheiro para conseguir começar viajando, pagando seus custos, hospedagem, alimentação e tudo mais, o melhor caminho, que foi o caminho que eu comecei, não importa qual seja a situação, é um caminho legal para explorar e para conseguir conhecer mais de si mesmo. É o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é a porta de entrada para o nomadismo digital. Galera, trabalho voluntário não é ser escravo. Trabalho voluntário é você ter experiências inesquecíveis na sua vida. E isso não é só pro cara solteiro que vai ficar
sozinho, ou para mulher solteira, pessoas sozinhas que querem fazer acham que vão trabalhar na fazenda e é só isso. Não, trabalho voluntário tem para todos os perfis, para casais, até para pessoas com filhos, tá? O que é o trabalho voluntário? Eu vou resumir para vocês. O trabalho voluntário pode ser desde cuidar do gatinho de uma senhora que vai ficar fora de casa por 2 meses, ela precisa de uma pessoa para cuidar do cachorro dela dentro de casa e você tem um lugar para morar e comida para comer. Até uma pessoa que tem uma fazenda no interior de algum país e precisa de ajuda para colher as frutas ou para dar ração para os cavalos. Então assim, o trabalho voluntário ele tem diversas possibilidades. Eu já fiquei em trabalho voluntário em hostel, já fiquei em trabalho voluntário em apartamentos, em Airbnb, muito trabalho voluntário. Eles procuram pessoas para cuidar desse apartamento e te dão um outro apartamento para você morar. Então assim, Airbnb, morar em fazendas, ajudar a galera em fazendas sustentáveis, galera, onde você vai plantar e vai colher e vai comer a fruta com as suas próprias mãos. São experiências inesquecíveis, é muito conhecimento que você pega nessa vida de trabalho voluntário, que é um caminho para se começar o nomadismo digital. Existem sites para isso, eu ainda vou gerar conteúdo específico para cada site, mas por exemplo, Worldpackers, Workaway, que é um muito bom, que foi um dos primeiros que me incentivou e posso dizer que mudou minha vida, Woofy, e diversos outros websites que você cadastra um perfil como se fosse uma rede social, um Facebook, e começa a procurar trabalho voluntário ao redor do mundo. Você pode trabalhar tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto na Austrália, quanto no Canadá. São muitas possibilidades de diferentes tipos de trabalho voluntário. Galera, você pode ter um trabalho voluntário para ter onde morar e comer por 1 mês, e tudo que você tem que fazer é pintar um quarto. Entendeu? São muitas possibilidades. E é lógico também, existem algumas coisas mais específicas. Você pode fazer trabalho voluntário, se você sabe falar uma língua, ensinando uma língua para uma criança dentro de casa, e eles te dão um quarto para dormir. Então assim, estou dando alguns exemplos para tentar abrir a visão de que o trabalho voluntário não é só ter onde dormir, são experiências diferentes, é se aproximar de pessoas e lugares totalmente diferentes e assim, subestimados, que ninguém imagina, até em cidades, até interior, principalmente no interior da Europa, que eu já fui para lugares lindos que não estão na lista dos mais visitados do país, e você chega num lugar e se impressiona, e a experiência que você vai estar lá vai ser surreal, muito melhor do que você estar passeando na cidade e entrando no museu, por exemplo. Então o trabalho voluntário é uma dica muito boa para iniciar o nomadismo digital. Agora, no quesito financeiro, alguns trabalhos voluntários eles te ajudam financeiramente, mas com o passar do tempo, é lógico, se você quer estender essa sua vida de nomadismo digital, o trabalho voluntário, galera, ele serve para você viajar 1 mês, 3 meses, você pode ficar viajando com trabalho voluntário durante 2 anos, se você quiser, você consegue fazer isso, viajar a sua vida inteira com trabalho voluntário. Uma boa estratégia, por exemplo, é você fazer uma viagem de trabalho voluntário e ter uma renda guardada para depois de 1 mês fazendo trabalho voluntário você ficar, que seja 20 dias, pagando para se hospedar em algum lugar e dar uma focada em você mesmo. Depois você vai para outro trabalho voluntário, então você pode ficar intercalando até chegar no momento que você vai ter uma renda de alguma forma, e aí a gente vai entrar nisso agora, e você vai conseguir se manter se hospedando em algum lugar, e você vai começar a procurar onde se hospedar e como viver como um cidadão, não fazendo trabalho voluntário, mas através da sua renda no país que você deseja. Então assim, falando sobre renda, em como começar a gerar renda, galera, existem milhares de formas, tá? Nós somos seres humanos. Você trabalha, você vive, você cresceu, e você, assim como você, seus amigos e sua família trabalham e sobrevivem na sua cidade, você pode trabalhar e sobreviver em qualquer lugar do mundo. Nós somos seres humanos. A única coisa que diferencia é que você não vai estar na sua cidade, você vai estar pegando um avião e chegando num lugar estranho, onde ninguém fala a sua língua. Né? Então assim, a diferença é essa, você está indo para outro lugar, mas somos seres humanos. Então quando você pensa antigamente,
Lá no passado, o carinha ia conquistar território, ele saía, atravessava de um vilarejo para o outro. Quando ele chegava no outro vilarejo, pessoas estavam falando de outra língua. Ele não conseguia entender nada, ele não sabia nada do que estava acontecendo, tudo diferente, costumes diferentes. Mas esse cara, por exemplo, sabia pescar, porque ele pescava na vila dele. Então, quando ele chega numa outra vila, ele começa a pescar e começa a mostrar para as pessoas da vila que ele sabe pescar e que ele pode trazer peixe para essas pessoas na vila. Então, assim, galera, nomadismo digital não é nada mais nada menos do que isso. É você ter o seu melhor de si que você aplica na sua cidade, na sua rotina, só que aplicar em lugares diferentes. Tá? Então, isso pode variar de diversas formas, desde, por exemplo, se você trabalha com texto, se você é jornalista, se você escreve, se você é designer, web designer, que é o meu caso, e eu vou abrir mais conteúdo sobre isso, é lógico, em como se desenvolver nessa parte, mas são vários fatores. Se você é artista, se você é músico, se você trabalha com direito, até com direito, quando você trabalha com direito, tem pessoas em outras cidades, em outros países que precisam do seu trabalho também. Tanto brasileiros que falam a sua língua, quanto outras pessoas, em algum aspecto, elas vão precisar do seu serviço. Se você quer fazer... Isso eu estou falando assim, com trabalhos autônomos, tá? Eu não estou falando de chegar no país e começar a trabalhar num bar, por exemplo, que você pode tentar fazer também, mas aí já é um trabalho fora da lei. Tá? A não ser que você tenha o seu visto de trabalho, aí é melhor ainda. Mas se você não tem um visto de trabalho, se você vai como freelancer e posteriormente desenvolver o seu visto de freelancer, de autônomo, no país que você quer ficar, existem algumas categorias para esse tipo de profissão. E, acima de tudo, fazer esse seu trabalho através da internet. Usar a internet para ganhar dinheiro. E aí que a gente entra no quesito trabalho, no quesito trabalho digital, né? Se é um nômade digital, você tem então um trabalho digital. Existem sites, se o trabalho é digital e o nomadismo é digital, galera, você vai usar a internet. Estamos falando aqui de internet, né? De todo esse conteúdo, esse mundo de possibilidades que tem dentro da internet aí. Entre eles, existem sites que recrutam serviços do trabalhador digital. Então eu vou falar alguns. Por exemplo, o Upwork. O Upwork é um dos melhores do mundo. Freelancer.com, outro, um dos melhores do mundo. Tem o Fiverr. Todos esses sites de freelancer e trabalho digital, você consegue conquistar clientes dentro com seu currículo e com seu portfólio e com sua experiência, e ganhar dinheiro através desse site utilizando o PayPal ou outro mecanismo de pagamento. Todos esses detalhes e possibilidades eu ainda vou gerar conteúdo a respeito disso, mas o importante é saber que existem sites que te disponibilizam trabalhos digitais. É importante você ter essas possibilidades. Geralmente quando você trabalha com internet, com como gerar fluxo financeiro, seja patrocinando anúncios, seja vendendo, fazendo venda online na internet, patrocinando anúncios, redes sociais, gerando conteúdo para outras empresas nas redes sociais, seja o que for, seja consertando computador, seja fazendo qualquer tipo de trabalho que depende da sua inteligência, a internet disponibiliza um mundo de possibilidades. Além disso, é lógico, como profissional e como um possível empreendedor, você chegando em uma cidade e você se estabelecendo com a visão de um nômade digital, você sabe que você não está lá só para passeio e para turismo, que você precisa gerar dinheiro. Então, olha ao seu redor e pensa como a sua experiência pode contribuir para essa nova comunidade e como você pode arrecadar dinheiro com isso, tá? Então, por exemplo, design digital, quem faz design gráfico, por exemplo, tá? Existem empresas na cidade que precisam do seu trabalho de design gráfico. Não é só pela internet que você pode conseguir trabalho, você pode conhecer pessoas que têm empresas e essas empresas precisam do seu serviço. Então, assim, é se desenvolver, é comunicar, é abrir as portas para o mercado, não importa onde você esteja. Essa é uma ferramenta do nômade digital, saber abrir
conquistar, abraçar oportunidades ao seu redor. Isso é muito importante. E não é difícil, você não precisa ter medo disso. Não é difícil. Basta você olhar ao redor, você vai estar na missão. A missão está dada. Cabe você olhar ao redor e abraçar esse novo estilo de vida. E é automático para você. Eu garanto para você que isso é automático quando você não está lá na sua casa e na sua cidade vivendo a vida, a rotina. Quando você está fora dessa rotina, a sua rotina vai ser outra. Você vai ter que construir essa rotina para você. Então, não tenha medo das dificuldades. Okay? Tudo é possível. Vou voltar a falar um pouco do trabalho voluntário. O trabalho voluntário, eu acredito realmente que é uma das grandes portas de entrada para o nomadismo digital, para quando você não tem um fluxo de caixa já com o trabalho digital. Tá? O trabalho voluntário vai te possibilitar conhecer pessoas. E se você fizer esse percurso com ambição, essas pessoas vão te abrir oportunidades. Tá? O Plano Europa é legal porque são muitos países e são muitas possibilidades, são diferentes economias. Se você está, por exemplo, no leste europeu, é uma economia muito inferior do leste, do oeste. Então assim, por exemplo, se você está na Alemanha, que eles utilizam o euro, tanto o preço das coisas quanto o quanto você vai ser pago é totalmente diferente de quando você está na Croácia ou na Romênia, por exemplo. É diferente. A Romênia, o leste europeu, ele tem a economia praticamente idêntica do Brasil. É muito parecido, com coisas mais baratas, inclusive. Você paga mais barato para consumir no leste europeu do que no Brasil, em alguns locais. E isso assim é muito interessante porque te faz para pensar o como realmente é possível morar na Europa, estando trabalhando no leste europeu e chegar num final de semana e viajar até a Alemanha, porque são países próximos, né? Você viaja de ônibus, é muito rápido, muito fácil de se locomover. Então assim, o plano Nômade Digital Europa, que é o meu plano principal e é o que eu vou estar gerando bastante conteúdo para vocês, é muito interessante porque a Europa ela tem 1000 possibilidades, tem muitas possibilidades de se estruturar financeiramente. E novamente, o trabalho voluntário, ele te faz conhecer pessoas. Se você está fazendo um trabalho voluntário na Noruega e você conhece no trabalho voluntário, vamos supor que você está trabalhando numa fazenda de cavalos. E dentro dessa fazenda de cavalos tem outras pessoas também fazendo trabalho voluntário. Essas pessoas que estão lá moram na Europa. Então, em um lugar, você conhece pessoas de 5 países diferentes. Se você está indo pelo World Packers, por exemplo, e fazendo trabalho voluntário em um hostel, e você vai ficar um mês no hostel. Cara, em um mês de um hostel, você conhece gente da Europa inteira, do mundo inteiro. Você pega contato na Índia, cara, trabalhando num hostel na Romênia, por exemplo. Então, assim, as conexões que você faz com o trabalho voluntário são muito importantes para essa estruturação. É muito importante, lógico, pensar em região. Você tem que pensar onde você vai se estabelecer, né? Então, existem lugares baratos para se estabelecer, tirando a América do Sul. Você consegue se estabelecer legal no leste europeu de forma barata. Você consegue se estabelecer legal na Ásia também. Indonésia, Bali, Indonésia, Tailândia, são lugares baratos na Ásia que você consegue se estabelecer e viver de trabalho digital. Isso se você já tem um fluxo de caixa 100% vindo do seu computador e da internet. A Europa já no caso, é fácil de você conseguir arrumar outros negócios no meio do caminho que vão te fazer levantar um fluxo de caixa bacana. Então assim, procure, monte, se você não vai montar sua estratégia com o trabalho voluntário, porque pode ser montado através do trabalho voluntário, você selecionar os lugares, selecionar o trabalho que você quer fazer e montar o seu plano por 3 meses, que seja, por 1 mês, por 3 meses, por 1 ano. Se você não quer fazer, se você não vai pelo trabalho voluntário, então vá pelo estudo da economia do país. Isso é muito importante, você entender a economia do país e escolher um lugar para ir. Se você tem alguma dúvida sobre locais, procura no Google, estrutura financeira, econômica da Hungria. Você vai entender como que funciona. Dentro do Plano Europa, tem uma coisa muito legal que é o espaço de Schengen.
O espaço de Schengen, ele é constituído, acho que por 20 países, 20 ou 25 países que da União Europeia, e a União Europeia não tem relação com o espaço de Schengen, tá? São 20 ou 25 países que fazem parte do espaço de Schengen, e acho que 5 países que não fazem parte, tipo Croácia, Romênia, Bulgária, a Inglaterra, a Irlanda, não fazem parte do Schengen. Então, quando você está na Europa, você tem o direito como cidadão brasileiro de passar 3 meses dentro do espaço de Schengen e 3 meses fora do espaço de Schengen. Esse seu direito, ele resume num total de 180 dias, 3 meses dentro de 180 dias, ou seja, 3 meses dentro de 6 meses dentro do espaço Schengen e 3 meses dentro de 6 meses fora do espaço Schengen. Ou seja, você pode passar 3 meses em um país dentro do espaço Schengen, viajar para outro país fora do espaço Schengen, passar 3 meses fora desse país e voltar para outro país porque já se passaram 180 dias, no caso 6 meses. Isso é uma técnica legal para você ficar se movendo na Europa até solucionar a sua questão do visto, do visa do freelancer, ou conseguir alguma outra possibilidade, alguma outra oportunidade. Empresas que vão te contratar e vão fazer um visto de trabalho para você, que você acha uma oportunidade boa para você, bacana para você, e essa empresa ou esse negócio queira investir em você como um ser humano, como uma pessoa. Se você nesse processo conhecer uma empresa que queira te contratar ou contratar os seus serviços e queira te auxiliar com o visto do trabalho, você vai ter a possibilidade de conseguir um visto de trabalho dentro desse país. Então toda essa parte de trabalho, que é uma das facetas do nômade digital, está relacionada com a outra faceta, que é a parte mais gostosa, viajar, viver viajando. Conhecer os lugares, trafegar nas cidades, pular de uma cidade para outra, culturas diferentes, línguas diferentes, informação visual, arquitetura, cultura, conhecimento, história, geografia, é muita informação. Tudo isso é a parte mais gostosa de ser um nômade digital. É você estar conhecendo e tendo informação nova todos os dias da sua vida. Porque se você nasce numa cidade, vive numa cidade 20 anos que seja, e você tem todo o conhecimento dessa cidade e você ainda conhece coisas novas e conhece pessoas novas depois de todo esse tempo, imagina você estar por um tempo numa cidade nova, num país novo. É um benefício que muda você, é um benefício que muda o seu espírito, o seu jeito de ser. Essa quantidade imensa de informações e variedade de pessoas, de lugares, música, tudo, natureza. A natureza é diferente em cada novo país ou cada nova cidade que você pisa, é uma nova natureza. Isso te faz pensar muito, te faz refletir muito a respeito da história, da história do humano, do ser humano, da história da civilização num todo, né? Viajar, das dádivas da vida, você poder pegar um avião, pegar um trem, pegar um ônibus e mudar para um lugar diferente. E assim, é lógico, assim como as partes boas, também existem as dificuldades. Então, ser um nômade digital é também aprender a viajar, aprender a se locomover, né? E dentro desse modo de pensar, existem também muitas ferramentas e muitas técnicas que você aprende para facilitar essa sua vida de viajante, né? É lógico que existem muitos perfis também. Então você pode estar viajando com uma barraca na mochila e acampar, como você pode estar viajando com um trailer, como você pode estar viajando de ônibus ou pegando carona, como você pode estar viajando de avião, como você pode estar viajando de trem. São muitas possibilidades. E você vai se adaptando e você vai entendendo qual que é o seu perfil nesse caminho, né? Existem muitas formas de facilitar e não se dar mal nesse processo todo, e também de tirar vantagens, né? Desde a compra da sua passagem, desde como entrar no país, até
até como você se locomover, até os melhores lugares para ficar, até informações de como usar o transporte público. Eu vou gerar bastante conteúdo sobre essa técnica de viagem, essas técnicas de viagem, aplicativos e muitas outras coisas que com o tempo eu fui conhecendo, principalmente com galera em hostel, com outros viajantes também, porque você acaba conhecendo muito viajante na história toda, e esses viajantes te ajudam, né? Te informam, então você está o tempo inteiro também aderindo novas informações, novo conhecimento. Eu vou tentar gerar o máximo possível de conteúdo a respeito desse assunto, de dicas para estar trafegando, mas no geral o principal é você acreditar na internet, cara. Baixa, abre o tio Google, faz a pesquisa que tem que ser feita, pensa o que você precisa e pesquisa sempre antes, sabe? Pesquisa sempre antes. Hoje em dia tudo já é facilmente traduzível, tudo já tem conteúdo de fácil acesso, seja pegar um ônibus no interior da Suíça à meia-noite, você consegue achar uma solução pela internet. Basta você se virar ali que você consegue. Para ter uma solução, para ter um estudo antecipado, também é bacana você se envolver em comunidades. Então existem aí comunidades de Facebook, comunidades de Couchsurfing. Couchsurfing é uma outra especialidade de host aí que você pode ter também. Não comentei nesse vídeo, mas vou gerar conteúdo a respeito do Couchsurfing, que é uma forma barata de se hospedar nos lugares. Com Couchsurfing, além de uma hospedagem gratuita, em qualquer lugar do mundo, você tem toda uma comunidade que pode te auxiliar aí durante a sua viagem. Então o Couchsurfing também é uma comunidade muito interessante para estar utilizando, tá, nas suas viagens aí. É um universo de possibilidades de hospedagem, de conhecer pessoas. Você pode dormir na Couchsurfing.com, você pode dormir no sofá de uma pessoa na sala, como até pessoas que têm um quarto extra na casa. Então você se hospeda gratuitamente por pessoas que estão incentivando os viajantes e abrem a porta de casa para você. O Couchsurfing é uma comunidade maravilhosa, me salvou e me ajudou bastante, continua me ajudando para quando eu preciso em alguns lugares específicos. A comunidade do Couchsurfing te ajuda muito, assim como grupos no Facebook, grupos internos mesmo dentro do próprio Facebook, dependendo do país onde você vai, procura lá brasileiros na Hungria, brasileiros na República Tcheca, tem brasileiro em tudo qualquer lugar do mundo. Essa galera toda aí tá apta a te ajudar. Poxa, eu espero que tenha ajudado esse vídeo. Eu vou estar tentando gerar conteúdo o máximo possível aí, com mais dicas e mais informações para vocês. E, pé na estrada. Esse mundo é um universo de oportunidades. Então, assim, abraça as oportunidades ao seu redor, desde a primeira de todas e a mais importante, que é a ideia de ser um nômade digital, a ideia de querer viajar. Essa ideia veio de você, abraça ela, assim como todas as oportunidades que vão aparecer na sua frente, que tudo vai dar certo. É nóis!